Pessoal, bom dia. Na nossa aula de Inteligência Artificial 1, hoje, a gente vai dar continuidade ao conceito de aprendizagem de máquina ou machine learning, que a gente começou a tratar nas últimas aulas. E também, hoje, é o nosso deadline para o envio do projetinho de Arduino, do projeto de agentes com Arduino. Algumas pessoas já enviaram, já avaliei alguns projetos, então teve algumas ideias bem interessantes, desde de sistemas de controle, de alarme, de acesso, utilizando o Arduino, sistema de monitoramento de vazamento de gás, e fizeram os protótipos e colocaram lá no Tinkercad, e disponibilizaram. Depois a ideia é que a gente compartilhe tudo isso. Infelizmente, a gente tem essa limitação de não conseguir pôr a mão na massa, de trabalhar junto nos projetos, que é algo que sempre a gente faz todo ano, mas a gente espera que se a gente conseguir ter um retorno presencial aí no próximo semestre, a gente consiga fazer essas práticas com o Arduino. Então a gente vai ter a próxima disciplina de IA2, então a gente arruma um espacinho dentro dela para poder colocar esses projetos realmente na prática, que dá um diferencial muito grande para você entender muitas coisas de programação e ver realmente ali o que a gente está programando funcionando de forma prática dentro dos nossos projetos. Também, na aula passada, a gente teve uma atividade aqui da semana 6 que era baseado no projeto no Hello World que a gente fez no Colab de aprendizagem de máquina, que era lá que a gente fez com frutas lá, pedi para poder diferenciar quaisquer dois animais. E aí, legal também, usaram atributos diferentes, usaram animais diferentes, então os exemplos aí eu já tinha corrigido 10 trabalhos anteriormente, e ficou bem legal. Agora teve mais 7 que enviou agora. Então, deu para todo mundo pegar bem a ideia do que era o objetivo. E agora, a gente dando sequência aqui no que a gente vai trabalhar, enquanto eu começo a explicar alguns conteúdos aqui, eu coloquei aqui dentro do link da aula de hoje, aqui, ó, da semana 7, tem um link aqui do ECA. O ECA, ele é um aplicativo, um ambiente, que permite a gente trabalhar com data mining ou com mineração de dados, utilizando vários algoritmos de aprendizagem de máquina. Ele é muito legal, que já está tudo implementado, a gente consegue trabalhar numa plataforma aqui sem codificação, onde a gente consegue subir diferentes datasets e fazer análise desses datasets com diferentes algoritmos e abordagens, e depois, se a gente quiser, eu posso utilizar ele como uma biblioteca Java para poder utilizar esses algoritmos já prontos, ou utilizar o mesmo algoritmo em outro ambiente, como, por exemplo, lá em Python, utilizando o scikit-learn. Então, baixem aqui o ECA, enquanto eu começo a explicar aqui, dá tempo de vocês fazerem download, ele é bem pequenininho. Vou até colocar o link aqui, que a gente vai utilizar ele dentro da nossa aula de hoje. Joia? E tem um... Alguém perguntou alguma coisa ou não? Joia. E depois a gente vai ter o arquivo aqui que a gente vai precisar. Aí eu subo ele aqui dentro do nosso ambiente também. Pessoal, então, dando continuidade nas nossas atividades de aprendizagem de máquina, o objetivo hoje é que a gente entenda um dos algoritmos mais simples da aprendizagem de máquina, que é o algoritmo de árvore de decisão, ou Decision Trees, que é o algoritmo que a gente utilizou na aula passada, dentro do nosso Hello World, para poder classificar frutas lá, e vocês utilizaram para poder classificar animais através de um conjunto de atributos. Então, a gente vai entender um pouco mais esse algoritmo, a gente vai ver o ambiente, o ECA, e depois a gente vai fazer uma prática também lá no Colab. Então, a gente vai utilizar muito o ECA e o Colab para poder trabalhar. Então, só dando uma retomada, um resumo aí anterior, na abordagem tradicional, quando a gente tem uma massa de dados, a gente vai estudar o problema, ou seja, entender o nosso problema, e a gente vai escrever um conjunto de regras. Então, todas as regras, os if-elses, toda a estrutura que a gente tem na abordagem tradicional de análise de dados, essas regras são definidas de forma explícita, e aí essas regras, lógico, o resultado vai ser avaliado. Se tiver de acordo com o esperado, a gente lança a nossa aplicação, o nosso código. Caso contrário, você avalia os erros, corrige aí o teu conjunto de regras e volta dentro desse fluxo. Essa é a abordagem tradicional de programação. Já na abordagem baseada em aprendizagem de máquina ou machine learning, a gente continua, logicamente, tendo que entender o nosso problema, e a partir do entendimento desse problema, a gente vai
capturar a nossa base de dados, o nosso dataset, fazer todo o processamento ou pré-processamento que seja necessário, e aí, ao invés de escrever esse conjunto de regras aqui, a gente vai treinar um algoritmo de aprendizagem de máquina com essa massa de dados que a gente definiu. Então, a gente vai ter um dataset, por exemplo, pode ser um dataset de histórico de atendimento médico, ou um dataset de resultado de exames que categoriza sim ou não em uma determinada patologia, ou caracteriza num conjunto de patologias. E através dessa massa de dados, que tem que ser feito todo um trabalho anterior aqui, a gente vai treinar um algoritmo de aprendizagem de máquina. E o algoritmo que a gente vai utilizar, ele vai depender do problema que a gente vai aplicar. Então, lembrando lá, a gente tem aprendizagem supervisionada, não supervisionada e aprendizagem por reforço. Dentro da aprendizagem supervisionada, a gente tem aprendizagem por classificação e por regressão, e dependendo do problema, vai ser a abordagem que a gente vai utilizar. E da mesma maneira, a gente avalia a solução, se tiver tudo ok, lança, caso contrário, analisa os erros e volta. A diferença é que o conjunto de regras, ele é criado pelo próprio algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, volta lá naquela definição. O que é aprendizagem de máquina ou machine learning? Ou seja, é a capacidade de um algoritmo, de um código, de um programa, que ele consiga executar um conjunto de ações sem ser programado de forma explícita para isso. E isso a gente viu no nosso exemplo da aula anterior. Então, a gente só passou um conjunto de dados para o nosso algoritmo, treinou e ele conseguiu realizar a categorização entre frutas, entre animais. A gente não programou de forma explícita, a gente passou dados. Então, essa é a grande diferença aqui da abordagem baseada em aprendizagem de máquina. E a gente está aqui dentro da nossa aprendizagem, da aprendizagem supervisionada. Aonde dentro da aprendizagem supervisionada, a gente divide em aprendizagem por classificação e aprendizagem por regressão. Por classificação é o que a gente está vendo. Então, eu vou ter ali o meu conjunto de dados e eu já tenho o meu classificador definido e esse classificador é algo discreto. Ou seja, é cachorro, é gato, é galinha, é spam, não é spam. E agora, se fosse por regressão linear, eu tenho o meu conjunto de atributos ou filtros que me levam a um classificador, mas esse classificador é contínuo. Por exemplo, o preço de uma casa. Então, aqui a gente tem todos os meus conjuntos, minhas linhas, né, minhas features e o meu classificador. A gente vai definir o nosso algoritmo e esse nosso algoritmo aqui, uma vez que eu passar novos exemplos para ele, ou seja, novos registros que não fazem parte do meu dataset, ele vai conseguir fazer a predição. E aí ele vai classificar entre uma determinada classe ou outra, ou vai conseguir apresentar qual que é o valor aproximado. Então, essa é a abordagem que a gente tem. Então, a gente tem lá, a gente vai passar um conjunto de exemplos, ou aqui no exemplo do e-mail, né? Então, eu tenho um tanto de e-mail aqui, vários classificados aqui, é spam, não é spam. Então, já tem tudo isso classificado com diversos atributos, por exemplo, qual que é a origem, quantidade de caracteres, conjunto de palavras que caracterizam o spam, sim ou não, ou um quantitativo. E aí, quando eu der uma nova instância, um novo registro para o meu algoritmo, ele vai conseguir classificar isso aqui, se isso aqui é um spam ou se isso aqui não é um spam. Então, só voltando nesse exemplo. E agora, como a gente já tratou anteriormente, a maioria dos algoritmos de aprendizagem de máquina, eles são estatísticos probabilísticos. Então, a gente vai fazer uma análise desse conjunto de dados, e a partir de uma análise desse conjunto de dados, a gente vai conseguir inferir alguma coisa. Mais uma vez, quando a gente tem uma massa de dados pequena, a gente consegue bater o olho, a gente consegue compreender, a gente consegue fazer essa predição e identificar padrões nela. Quando essa massa de dados ela é exaustiva, ela é longa, e quando a gente tem dados aí que se caracterizam como Big Data, tudo isso fica complexo. Então, vamos pegar um exemplo hipotético aqui, onde a gente quer fazer uma predição se a tua vizinha que você quer pegar carona, se ela vai de carro ou não no trabalho no próximo dia. E aí você vai olhar algumas características do tempo para poder fazer a predição se ela vai ou não, se você vai conseguir pegar carona. Por exemplo, a temperatura ambiente, se está chovendo sim ou não, dia da semana, se vai às compras pelo caminho e que tipo de roupa que ela tá, se é o dia que ela compra lá. Então, aqui tem um padrão aqui, se a gente olhar aqui de 3 dias aqui, tem a temperatura que está em Fahrenheit, se está chovendo sim ou não, ou se está nevando, a precipitação, qual que é o dia da semana, se ela vai às compras e qual que é o tipo de roupa que ela tá. Então, aqui teve um dia que ela foi caminhando, o outro ela foi de carro, o outro ela foi caminhando. E aqui tem os dias da semana aqui, ou se está chovendo sim ou não.
Então, se a gente olhar esse conjunto de registros aqui, ó, aqui ela foi caminhando, aqui ela foi dirigindo, aqui ela foi caminhando, nesse próximo dia aqui, ó, ela vai caminhando, ela vai de carro, ou ela vai a pé. Então, se a gente olhar aqui a temperatura, tá precipitando sim ou não, qual que é, que padrão que a gente consegue identificar aqui, ó, dentro do conjunto de dados, nesse novo registro, ela vai de carro ou ela vai a pé? Então, a temperatura está 19, está nevando, o dia da semana é segunda, ela vai às compras e a roupa dela é casual. Se a gente olhar, a gente vai ter registros ou atributos que não vão fazer diferença para chegar no nosso classificador. Por exemplo, aqui, o tipo de roupa faz alguma diferença para chegar no classificador? Não. Ela sempre foi com roupa casual. Então, não importa aqui. Se eu pegar aqui que ela, se ela vai às compras, ó, ela não foi às compras, foi caminhando. Ela foi às compras, foi de carro. Não foi às compras, foi caminhando. Então, quer dizer que eu posso falar que ela vai de carro, porque a única vez que ela foi às compras, ela foi de carro. Ou eu posso falar aqui, ó, sábado ela foi caminhando, segunda ela foi de carro, terça ela foi caminhando, segunda ela vai de quê? Vai de carro. Então a gente já tem duas características, duas evidências que pode mostrar que ela vai de carro. A única vez que estava nevando, ela foi de carro e agora está nevando. Não quer dizer que ela vai de carro. Então a gente tem aqui, ó, registros que eles são iguais. Ah, então é fácil. Então o algoritmo ele vai olhar aqui e vai falar que ele vai de carro. Por quê? Mas esse tipo de aprendizagem ele é bastante rudimentar. Por quê? Porque basicamente ele vai conseguir memorizar o que aconteceu anteriormente. Mas qual que é o objetivo dos algoritmos de aprendizagem de máquina? É identificar dentro do conjunto de atributos e dentre os milhares de registros que a gente tende a passar para eles, ou seja, quanto mais exemplos, melhor vai ser a capacidade do algoritmo de fazer uma predição. Então, volta naquele exemplo que a gente viu na aula passada lá, que a moça pediu para o Sebastian Tran diferenciar lá o cavalo, se ele era ácido ou não ácido. Então, com um conjunto ali de 10 exemplos, é complicado de você identificar esse padrão. Mas e aí, se você dá lá alguns milhares de exemplos, tudo isso fica melhor. E agora, se a gente olhar aqui e falar, ó, eu tenho registros que são todos iguais aqui, ó, estão vendo? Os nossos atributos, nossos dados. Só que aqui teve dias que ela foi caminhando, teve dias que ela foi de carro. Se você tivesse que predizer agora, se eu tiver um novo registro igualzinho, agora ela vai caminhando ou ela vai de carro? Ah, então a gente poderia dizer o quê? Ó, se o registro é igual, teve dia que ela foi de carro, teve dia que ela foi caminhando. O que a gente falaria nesse caso aqui? Qual a probabilidade dela ir de carro e qual a probabilidade dela ir caminhando? Nesse caso, a gente falaria que a maior probabilidade é dela ir caminhando. Por quê? Porque de todas as vezes que aconteceu aqui, ó, a gente teve em 5 das 7 vezes ela foi caminhando quando eu tive esse mesmo padrão aqui. Então, os algoritmos de aprendizagem de máquina, o que eles procuram? Identificar atributos que me levam a um determinado classificador. Então, qual característica me leva a um determinado classificador? E também ele faz análise aqui probabilísticas, ou seja, baseado nessa quantidade de dados, ou seja, nessa informação aqui, o que vai acontecer se eu tiver registros parecidos? Então, essa é a abordagem. E aí, como eu falei, a gente tem diversos algoritmos e vários desses algoritmos, eles utilizam técnicas aí, eles são estatísticos probabilísticos. Então, por isso, quem trabalha com aprendizagem de máquina se coloca, para você entender mais a fundo, você tem que entender bastante estatística e probabilidade. Então, qual que é a ideia do algoritmo? É que ele consiga fazer uma generalização. Se eu tiver um conjunto de registros aqui, ó, que aqui eu já não consigo ter um padrão, o que ele vai tentar fazer? Ele vai fazer esse tipo de análise. Ah, num próximo registro aqui, ela vai caminhando ou ela vai a pé? Então, eu posso falar que ela vai a pé, que a única vez que choveu, ela foi a pé. Então, aqui teve, ó, quando choveu aqui, ela foi caminhando. Ou posso falar que ela vai de carro, que sempre as segundas ela foi de carro. Então, tem uma aqui, no caso, que eu tenho uma segunda aqui, e sempre nas segundas ela foi de carro. Mas o que o algoritmo vai olhar? A quantidade de instâncias, qual que é a probabilidade que isso aconteça. Então, se teve 2 segundas e 2 segundas aqui ela foi de carro, é maior a probabilidade dela ir de carro do que ela ir caminhando aqui, que teve só uma vez que choveu, que ela foi caminhando. Então, nesse caso, que o algoritmo deveria decidir que, na predição, que ela iria de carro. Então, isso aqui é só um exemplo, só para a gente poder ilustrar essa capacidade de generalização dos algoritmos de aprendizagem de máquina.
Então, o objetivo é sempre o quê? É que o algoritmo ele consiga fazer previsões acerca de novos dados, sem a ajuda da intuição humana. Por quê? Como eu falei, quando a gente tem poucos registros e poucos atributos, a gente bate o olho e já consegue identificar um padrão de regra. Quando a gente tem milhares e milhares de registros e diversos atributos, então isso fica complexo para a gente conseguir fazer qualquer tipo de generalização. E um dos algoritmos aí, que é o primeiro que a gente olha e é o mais simples, que é um algoritmo chamado de Whitebox, caixa aberta, a gente consegue ver o que ele definiu ali, é o algoritmo de árvore de decisão, ou os decision trees aqui. Então, aonde a gente vai ter, dentro da nossa raiz, um determinado atributo, e aqui nos ramos a gente vai ter um determinado valor que pode me levar ou a outra verificação de atributo, ou ao meu determinado classificador. Lá na minha folha, a gente vai ter o nosso classificador. Então, por exemplo, se o tempo for chuvoso e a temperatura for maior que 30, eu chego num determinado classificador. Então, aqui a gente vai ter a nossa árvore de decisão. A raiz da nossa árvore, ela vai ser o atributo com maior significância para que eu consiga chegar lá no meu classificador. Então, tem vários atributos. Qual que é, de todos esses atributos, que me dá o maior ganho de informação, que é mais importante de toda a massa de dados para que eu consiga chegar no meu classificador. E é isso que é feito dentro do algoritmo de árvore de decisão, ou os decision trees. Então, o que está por trás é aquela árvore que a gente viu lá na disciplina de estrutura de dados 2. Aqui a gente vendo dentro de uma abordagem diferente. Então, cada nó aqui, ela vai conter um atributo, e cada ramo vai ter um valor desse atributo, como foi citado anteriormente. E cada folha, que é a última parte, ele vai ter o meu classificador. Então, aqui eu tenho uma árvore de decisão aqui, para poder fazer o ou, por exemplo. Então, se eu tenho aqui no meu valor de A, que é um atributo, se eu tiver o valor 1, sempre o meu classificador vai ser o quê? Vai ser true, ou seja, vai ser positivo. Se o meu A tiver o valor 0, vai depender do B. Se o B também tiver o valor 0, o meu classificador vai ser false, que é negativo. Se o meu A for 0 e o meu B for 1, então o meu classificador é positivo. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é o OR, ou seja, o nosso OU. Então, a gente tem uma árvore de decisão aqui, mapeando aqui para o nosso OU. E aí você consegue mapear outros tipos de problemas, onde eu tenho um conjunto de atributos que me leva a um determinado classificador. Aqui um outro exemplo, a gente tem aqui um sistema de caracterização de frutas. Então, lembrando, aqui na raiz, eu vou ter qual atributo me dá o maior ganho de informação. Então, dentro dos algoritmos de árvore de decisão, essa informação do ganho de informação e outra informação que é a entropia, ou seja, que está relacionado à aleatoriedade daquele dado. O que é aleatoriedade? Ele não tem um padrão. Esse dado que está ali, ele está distribuído de forma muito aleatória. Então, é feito o cálculo da entropia. Quanto menos aleatório, melhor esse atributo. Ou seja, os dados ali não estão aleatórios para esse atributo. E é feito também um ganho de informação. Ou seja, o quanto esse atributo é importante para me levar no classificador. Então, como eu tenho a cor aqui, ele é um atributo que foi considerado aqui para esse sistema de categorização de frutas o mais importante. Qual que é a cor? Se for verde, ele vai verificar qual que é o tamanho. Se for grande, é uma melancia. Se for médio, é uma maçã. Se for pequeno, é uma uva. Qual que é a cor? Qual que é o formato? Qual que é a cor? É amarelo. Qual que é o formato? Se for arredondado, eu tenho que olhar o tamanho. Se for grande, é uma grapefruit. Acho que é um tipo de laranja aqui, né? Se for pequeno, é um limão. Qual que é o formato? É fino. Então, se é amarelo, é fino, é uma banana. Qual que é a cor? É vermelho. Qual que é o tamanho? Se é médio, é uma maçã. Qual que é o tamanho? Se for pequeno, qual que é a textura? Ou sabor, né? Se for doce, é uma cereja. Se for azedo, aí, é um tipo de uva aqui. Então, o que a gente tem aqui? Dentro dos nossos nós, a gente tem um atributo, dentro dos ramos eu tenho um valor, e lá nas folhas eu tenho o meu classificador. E aí, a minha árvore de decisão, qual que é o objetivo dela? Aí existem diversas técnicas, porque senão você pode ir criando tantos níveis ali, que você vai ficar travado para aquele conjunto de características. Então, a árvore de decisão nem sempre ele vai representar
logicamente 100% da massa de dados. Em exemplos hipotéticos, a gente consegue até fazer isso. Mas existem técnicas aqui dentro da árvore de decisão que ela faz um sistema de podagem. Então, se eu tiver muitos níveis, esse sistema de classificação, ele vai decorar o padrão de dados e ele não vai conseguir generalizar. Então, existem alguns métodos aqui por trás. A gente não vai entrar em específico lá, em como construir a parte de codificação da árvore de decisão, e sim utilizar a ferramenta. Porque a gente tem vários algoritmos e vários exemplos para poder trabalhar. Então, se a gente pegasse, igual a gente fez lá em estrutura de dados, vamos construir a nossa árvore, vamos fazer o cálculo de entropia, vamos fazer o cálculo de ganho de informação para poder gerar isso, a gente gastaria muito tempo e não conseguiria ver aspectos práticos, que é o nosso principal objetivo aqui, ver as ferramentas práticas. O algoritmo de árvore de decisão, a gente tem o primeiro base dele, ele é chamado ID3, e depois ele tem a variação dele, que é o C4.5. Isso aqui é só a nomeação. O criador, ele é o mesmo, depois a gente vai ver o nome dele lá, me esqueci agora no momento. E lá no ECA, esse C4.5, ele é nomeado aqui como J48, que é o algoritmo de árvore de decisão, que a gente tem implementado lá dentro do ECA. Então, esse algoritmo, ele vai montar a árvore de decisão, vai construir ela de cima para baixo. E o que ele vai fazer? Qual atributo deve ser testado na raiz da árvore? Qual atributo é mais importante? Então, ele vai fazer aí um teste estatístico para poder determinar o quanto esse atributo é importante para chegar dentro do meu classificador. E a árvore de decisão, assim como qualquer algoritmo de aprendizagem de máquina, é aplicado a grandes massas de dados. Então, a gente vai ver alguns exemplos mais simples aqui, mas o objetivo é trabalhar com grandes massas de dados. E ele vai buscar o quê? Regularidades que estejam implícitas dentro dessas massas de dados, para que ele consiga chegar no nosso classificador. Então, existem diversas aplicações aí. Então, dentro da classificação, por exemplo, num sistema de diagnóstico médico, onde eu tenho um conjunto de atributos, por exemplo, idade, altura, peso, temperatura do corpo, batimento cardíaco, eu quero chegar lá num classificador, se o paciente se ele tem uma determinada patologia ou não. E aí você vai chegar, por exemplo, se ele está saudável, se ele tem pneumonia, se ele tem influência, de acordo que eu vou passar um conjunto de atributos, ou seja, as features, com os seus dados, e eu quero chegar no classificador. E o algoritmo vai buscar o quê? O quão é importante essa informação. Então, a gente vai fazer um exemplozinho aqui no ECA, que ele permite a gente visualizar de forma bem gráfica aqui, as árvores de decisão, de forma bem simples. E depois a gente vai fazer a mesma coisa lá no Colab, mas para um outro exemplo. Então, aqui no exemplo hipotético, eu quero saber se uma pessoa, se ela vai praticar esporte, sim, hoje, sim ou não. Então, a gente vai avaliar alguns atributos aqui. O tempo, como está, se está sol, nublado, a temperatura, a umidade, se está chovendo, sim ou não, e aí no final o classificador vai jogar sim ou não. Então, a gente tem um dataset que vai estar disponível, que está com todos esses atributos, e aí eu tenho aqui um registro aqui que eu quero saber. De acordo, se está ensolarado, está calor, a temperatura está alta e não está chovendo, ele vai jogar sim ou não? Então, a gente vai ver o que está sendo gerado por trás, a gente vai conseguir enxergar a árvore de decisão e ver esse if else. Então, para isso, a gente vai utilizar o ECA. Ele tem um formato de arquivo que, basicamente, ele é um CSV. É um arquivo separado por vírgulas. A única diferença é que o cabeçalho a gente define ele anteriormente, que é o formato dele é o ARFF, que é o formato do ECA. O ECA, ele foi desenvolvido por uma universidade da Nova Zelândia, a Universidade de Waikato, que aqui eles colocaram aqui um acrônimo aqui, o Waikato Environment for Knowledge Analysis. Então, é um ambiente da Universidade de Waikato para poder fazer análise do conhecimento. E também é um trocadilho, que o ECA é o nome desse passarinho aí, quando você abre, é uma ave, parece uma codorna nativa lá da Nova Zelândia, a título de curiosidade. Então, ele se caracteriza por um conjunto de algoritmos em Java para poder trabalhar com data mining e aprendizagem de máquina. Ele foi implementado em Java, ele é tanto um ambiente, uma IDE aqui, que a gente consegue trabalhar, carregar os dados, e também ele é uma biblioteca. Então, a gente consegue lá no NetBeans ou no Eclipse, por exemplo, importar o arquivo .jar dele e utilizar qualquer algoritmo que está por trás de aprendizagem de máquina ou de mineração de dados aqui.
Ele é open source, então você consegue acessar lá, os códigos, eles são todos, ele é de livre acesso, né? Aqui está o link que eu coloquei para vocês aí, e a gente vai trabalhar com a interface gráfica dele. Só mostrando aqui, no formato ARFF, ele vai ter um atributo lá no começo, que é o @relation, que é essa, pensa como se fosse o nome do teu dataset, da base de dados. Depois eu tenho os atributos aqui, que são definidos, quais são os cabeçalhos do teu arquivo. Então, tem temperatura, qual que é o tempo, umidade, se está ventando sim ou não, se vai jogar sim ou não. E aí você pode tipar. Então, aqui, temperatura é real. Quando eu tenho um conjunto de dados discretos aí, então, qual que é o ambiente aí, qual que é o clima, se está ensolarado, se está nublado, se está chuvoso, essas chaves aqui eu vou definir como se fosse um enum, né? Um conjunto de valores possíveis. Aqui você vai jogar sim ou não, que são valores possíveis, true ou false, que são valores possíveis, e a gente pode definir os nossos atributos. Eu vou colocar o dataset aqui, ó, para que a gente consiga fazer isso juntos. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Só para a gente poder ver o dataset que eu vou disponibilizar aqui para vocês, a gente tem aqui o @relation, que é o nome do dataset, pode ser qualquer um. Os atributos, na perspectiva, se ensolarado, nublado, temperatura que é real, umidade que é real, e aí você vai jogar sim ou não. E aí depois eu tenho o @data, que caracteriza como um arquivo CSV. Então eu tenho meus dados separados por vírgula, respectivamente, de acordo com os atributos. Aí, se eu quiser puxar isso aqui para poder trabalhar lá no Colab, em Python, por exemplo, é só a gente pegar só essa parte de dados aqui, seta os cabeçalhos, coloca lá no arquivo CSV, no Excel, salva como CSV e importa. Então, a gente consegue importar. Então, aqui tem alguns poucos registros, né? A gente tem aqui 14 registros, se eu não estou enganado. E qual que é a ideia? Se a gente passar um novo registro depois, como que ele vai categorizar? O que ele vai gerar aqui que ele vai conseguir chegar num classificador, se ele vai jogar sim ou não. Então, a gente olhando aqui toda essa massa de dados aqui, a gente tem poucos registros. Então, talvez a gente consiga achar algum padrão. Mas se eu tiver aqui algumas centenas de registros, tudo isso já fica mais complexo. Se eu tiver, aqui no caso, eu tenho 4 atributos, se eu tiver mais atributos, tudo isso fica cada vez mais complexo. Então, vamos abrir o ECA aí. Acho que vocês devem ter conseguido baixar, é bem tranquilo aqui. Aqui tem a parte de download. E aí, se você descer aqui, ó, tem a versão para Windows, tá vendo? Windows, click here. Então, vou até copiar o link aqui, ó. Vou colocar aqui no chat também, ó. Ele está hospedado, só clicar e fazer o download aí. E aí, a gente vai carregar uma massa de dados aí. Deixa eu colocar aqui dentro da semana 7 para que vocês possam carregar ela. Ó, então, peguei essa massa de dados, que é o jogar RFF, que vai ser o que a gente vai utilizar para fazer o nosso exemplo de árvore de decisão. Então, vamos lá, vamos abrir o ECA. Joia. Depois que der certo de abrir aí, deem um OK, por favor. Alguém conseguiu abrir aí? Thalia, Gustavo, Yane, Luiz. Joia. Então, vamos lá. Então, agora aqui, a gente abriu o ECA, ele tem algumas formas, alguns ambientes para poder trabalhar, seja por linha de comando aqui, ele tem para a gente poder trabalhar com fluxo de informação, fazer alguns experimentos, que é comparar algoritmos, e a gente vai aqui no nosso Explorer, que é onde a gente vai conseguir executar e visualizar a nossa árvore de decisão. Então, a gente vai clicar aqui no Explorer, e aí ele vai abrir aqui o nosso ambiente. Aqui no ECA, ele é bem tranquilo, é bem intuitivo, a gente consegue abrir um arquivo, apontar para um URL ou apontar para um banco de dados. Então, você pode ter um banco de dados em Postgre, em MySQL, e conseguir conectar com esse banco de dados, utilizar dados através de views que você tenha dentro do teu banco de dados. Aqui, no caso, a gente vai trabalhar com o nosso arquivo ARFF. Então, você vai em Open File,
e vai pegar esse arquivo aí que eu acabei de compartilhar com vocês. Então, vou lá pegar o meu arquivo. Ó, é o jogar.rff. Quando a gente abrir ele aqui, a gente vai conseguir... Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Quando a gente abrir, a gente vai conseguir ver a quantidade de instâncias, registros que a gente tem, são 14. A gente tem 5 atributos aqui. Então, no caso que a gente tem, ó, perspectiva, temperatura, umidade, vento e o nosso classificador, que vai jogar sim ou não. O legal aqui também, dentro do ECA, que para cada atributo a gente consegue ver uma descrição dele aqui. Então, ensolarado, eu tenho 5 registros, nublado eu tenho 4, chuvoso eu tenho 5. A temperatura aqui, como ele é um valor real que a gente colocou, consegue ver o quê? Qual que é a temperatura mínima, qual que é a temperatura máxima, qual que é a média e qual que é o desvio padrão. Aí a gente consegue ver isso para todos os atributos aqui, ó. E no caso, o nosso classificador, eu tenho aqui, ó, 9 exemplos aqui onde ele foi jogar e 5 que não. Isso é muito importante, que a quantidade de features que a gente tem e a quantidade de registros, isso influencia muito no resultado da nossa avaliação no algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, se eu tenho poucos exemplos, ele não vai conseguir generalizar o suficiente. Então, aqui a gente já carregou, a gente vem em File, Open, abriu, joia. Agora a gente vai aqui em Classify, para a gente poder classificar. Ó. Então, a gente vai classificar aqui agora. A gente vai vir aqui em Choose, para poder escolher qual algoritmo de classificação que a gente vai utilizar. Então, aqui quando a gente vem em Classifier, aqui a gente pode utilizar os algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionado, tanto de classificação quanto de regressão. Então, o nosso classificador aqui pode ser qualquer um dos dois aqui. No caso, a gente está trabalhando com aprendizagem de máquina por classificação, a gente vai utilizar um algoritmo específico, que é o de árvore de decisão. Então, a gente vai vir em Choose, a gente vai vir aqui em Trees, que é um algoritmo de árvores, e a gente vai selecionar aqui ó, o J48, que ele é a implementação, tá vendo? Até na descrição coloca aqui, ele é um algoritmo que foi implementado pelo Kinlan, lá no começo da década de 90, e aí coloca ó, que ele é a implementação do C4.5, que está até o artigo que eles publicaram ali, da mesma maneira. Então, ele é a implementação dele. Selecionando o J48. Se a gente quisesse mudar algum atributo que a gente tem aqui do nosso classificador, a gente era só clicar em cima dele aqui, a gente poderia definir parâmetros de configuração, mas no caso aqui a gente não vai alterar nenhum parâmetro de configuração. A gente vai deixar os padrões aqui, ó. Então, a gente só deu choose e selecionou. Deixa eu diminuir a tela aqui. E aqui a gente tem algumas opções aqui, ó. Primeiro, a gente vai usar aqui o Use Train Set. Ou seja, a gente vai usar toda a massa de dados para poder treinar o nosso algoritmo. Por quê? Uma técnica comum na aprendizagem de máquina é se eu tenho um conjunto de registros, eu separo 70% a 80% para treinar e de 20% a 30% para poder fazer um teste posterior. Por que isso é importante? Porque eu tenho que ter registros de exemplo que não foram apresentados ainda ao meu algoritmo para poder ver se com essa massa de dados real, o meu algoritmo ele tem uma acurácia, ou seja, ele tem um resultado que seja satisfatório. Como a gente tem poucos dados aqui, e aqui é um primeiro exemplo, a gente vai colocar aqui o Use Train Set. Joia? Deixa eu diminuir aqui. E a gente vai selecionar aqui, ó, também é importante, voltando aqui, selecionar aqui qual que é o nosso classificador, tá vendo? Ó? Por padrão aqui no ECA, ele sempre vai pegar o último atributo que a gente tem como classificador, ou seja, as nossas features vai ser tudo, e qual que é o meu classificador? O meu classificador aqui é o jogar, sim ou não, né? Então, a gente deixa o normal aqui e dá o Start. Quando der o Start, ele vai dar o resultado aqui, que a gente vai entender o que aconteceu aqui e a gente vai conseguir visualizar a nossa árvore de decisão. Joia? Aqui, ó, eu vou copiar os dados que estão aqui e vou colocar aqui no Notepad++, só para conseguir enxergar. Quando você dá um Start lá, ele já vai mostrar tudo aqui no final. Então, ele mostrou aqui que executou o J48, com todos os nossos atributos aqui. E aqui ele já mostra a nossa árvore, só que aqui ele mostra de forma textual, e a gente vai ver de forma gráfica depois. Ó, o que ele enxergou aqui? Que a perspectiva, ele é o atributo principal.
Se a perspectiva for ensolarado aqui, ele vai olhar a temperatura. Se a temperatura for menor ou igual a 26, ele vai jogar, que corresponde a 2 registros. Se a temperatura for maior que 26, ele não vai jogar, que corresponde a 3 registros. Se a perspectiva for nublado, ele sempre vai jogar, que corresponde a 4 registros. Se a perspectiva for chuvoso, depende do vento. Se estiver ventando, não. Se não estiver ventando, sim. Então, a gente consegue ver o quê? As regras, os if else que foram gerados pelo algoritmo. Então, ele gerou de forma automática. Aqui, ele está mostrando aqui qual que é o tamanho da nossa árvore. E aqui ele mostra o quê? Dos 14 registros, com essa árvore, qual que é o percentual de instâncias de registros que eu consigo classificar de forma correta? No caso aqui, 100%. Como eu falei, é um exemplo. Isso aqui nem sempre vai acontecer. O algoritmo de aprendizagem de máquina, ele se diz eficiente, ele é considerado eficiente quando ele consegue fazer uma classificação, ele consegue compreender e representar pelo menos 70% dessa massa de dados. E aqui a gente tem algumas informações estatísticas aqui, e aqui a gente tem algo que é muito importante, ó, que é a nossa matriz de confusão. É muito importante qualquer pessoa que está trabalhando com algoritmos de aprendizagem de máquina consiga interpretar. Aqui no caso, como deu tudo certo, a nossa matriz de confusão está tranquila, ó. Aqui no caso, ó, A e S. Então, aqui, ó, 9 que são A, foi tudo classificado como A. E ninguém foi classificado como B. E o B é não. Quem é B, que é não, 5 foram classificados como B. E nenhum que é B classificou como A. Isso aqui a gente conseguiria enxergar o quê? Falsos negativos e falsos positivos a partir da avaliação do nosso algoritmo. Então, aqui a gente tem a nossa aqui a gente tem a nossa matriz de confusão. E a gente consegue enxergar aqui, ó, se a gente tem um resultado, aqui está a lista de resultados. Se a gente clicar com o botão direito aqui, ó, e aí tem uma opção aqui, ó, Visualize Tree. Então, a gente consegue visualizar a árvore de decisão mesmo, a gente consegue visualizar o esquema gráfico. Por isso que a gente fala que as árvores de decisão, elas são algoritmos de aprendizagem de máquina chamados Whitebox, ou seja, elas são abertas. Então, se eu der um Visualize Tree aqui, ó, a gente vai conseguir visualizar de forma gráfica a nossa árvore. Ó, já abriu aqui. Eu vou mandar aqui, ó, tem uma opção que se eu clicar com o botão direito, tem Fit to Screen, ajustar, ó. E deixa eu aumentar a fonte aqui também para ficar visível, ó. Fit to Screen. Ó, e aqui a gente consegue visualizar de forma gráfica, ó. Qual que é a perspectiva? Então, esse atributo que está aqui na raiz da minha árvore, ele é o atributo mais importante para me levar ao classificador. Se a perspectiva for nublado, então ele vai jogar, que representa 4 instâncias. Se for ensolarado, depende da temperatura. Se a temperatura for menor que 26, joga. Se for maior que 26, não. Se a perspectiva for chuvosa, então vai depender do vento. Se estiver ventando, não. Se não tiver, sim. Então, a árvore de decisão, ela foi gerada pelo algoritmo de aprendizagem de máquina através dos dados que a gente ofereceu para ele. E agora aqui, o que a gente pode fazer? Aqui é o exemplo hipotético. A gente tem vários outros problemas que a gente consegue trabalhar. Então, a gente vai ver mais um problema aqui, aplicado, e depois, na outra aula, a gente vai ver como fazer a mesma coisa em Python. Então, retornando aqui é só o passo a passo do que a gente acabou de fazer. Como eu falei anteriormente, as árvores de decisão, elas consistem num whitebox, ou seja, uma caixa branca na classificação de algoritmos de aprendizagem de máquina. Por quê? Existem algoritmos, como, por exemplo, as redes neurais profundas, que são algoritmos chamados black box. Você não sabe em que ponto ali da tua arquitetura que ele decidiu que aquele classificador deve ser aplicado. Então, ele é tão profunda, com tantas camadas para análise, que aí a gente caracteriza esse algoritmo como black box. Então, a partir da árvore de decisão, a gente consegue chegar às conclusões. Por exemplo, a partir de um conjunto de atributos que a gente tenha, a gente consegue chegar num determinado classificador. Vamos voltar aqui, a gente vai fazer um próximo exemplo aqui. Esse exemplo é legal, ele é um clássico dentro da aprendizagem de máquina. A gente vai fazer ele no ECA e depois, na próxima aula, a gente vai fazer ele dentro do Colab, dentro do Python também. Então, a gente vai ver esse exemplo e depois eu vou passar uma outra atividade que vocês vão pegar a base de dados e vão fazer a mesma análise. Então, aqui, esse é o exemplo da base de dados da Iris. A Iris é essa flor e a gente tem diferentes
tipos de espécies dessa íris. Então, tem a íris virgínica, versicolor e setosa. Então, tá vendo que ela tem algumas características diferentes, tá vendo? Ela tem a pétala, que é essa parte mais externa aqui, então, a pétala da flor aqui, e a gente tem a sépala, então, a pétala aqui, ó, essa parte mais externa, e a sépala é essa parte mais interna aqui da flor. E de acordo com o conjunto de características, e aí teve pessoal especialista lá em botânica, eles fizeram algumas medições, que é a largura e o comprimento, então eles colocaram aqui ó, qual que é a largura e qual que é o comprimento da sépala, desculpe, ó, a sépala é a parte mais externa e a pétala mais interna, tinha falado o contrário. Então, qual que é a largura e o comprimento da pétala e qual a largura e o comprimento da sépala. Então, com esses 4 atributos e um conjunto de registros, eles conseguiram fazer a classificação. E isso é clássico dentro dos algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, qual que é a ideia aqui? Então, o pessoal da botânica fez toda essa análise aqui, né? Qual que é a largura e o comprimento da sépala e da pétala. Então, sepal length, sepal width, petal length aqui, petal width aqui. E qual que é o classificador? Se ele é íris setosa ou se ele é íris versicolor. Então, isso aqui caracteriza um problema clássico dentro da aprendizagem de máquina. Eu tenho atributos aqui que me levam ao classificador. Essa base de dados, ela tem 150 registros, então não tem muitos registros, mas é bem legal que a partir desses atributos é possível realizar a classificação dessas flores. Logicamente, um algoritmo, existem algoritmos mais precisos, mas o objetivo é que ele não precisa ter 100% de acurácia, mas é importante que ele consiga generalizar. Então, as nossas features aqui são essas 4 aqui, né? A largura e o comprimento da sépala e da pétala. E o nosso label aqui, que é o nosso classificador aqui, é o tipo da flor, se é setosa, versicolor ou virgínica. A gente vai utilizar a base de dados que a gente tem aqui da íris. Quando a gente instala o ECA, ele já vem com algumas bases de dados, e a gente vai utilizar ele como exemplo. Então, a gente vai abrir ele, então a gente tem lá os atributos de comprimento, são todos do tipo real, e o nosso classificador é um classificador discreto, íris setosa, íris versicolor e íris virgínica. E o legal disso aqui depois, que a gente vai fazer também, a gente consegue apresentar aqui para o ECA novos registros para que ele consiga fazer a classificação para a gente. Então, a gente vai fazer isso depois na próxima. Mas só para fixar aqui, a gente vê um exemplo clássico aqui, eu vou descartar, e vamos voltar aqui no ECA. Então, voltando aqui no ECA, vou voltar em pré-process aqui para poder abrir o arquivo. Então, vou vir aqui em Open File, e aí a gente vai lá na pasta onde que o ECA está instalado. Então, aqui no meu caso aqui, ele está dentro do C2 pontos, deixa eu ver aqui. Ele está lá em Program Files, opa, não pode dar Enter. Vou voltar, Open File. Program File, beleza, achei do ECA aqui. Aí, você acha a pastinha do ECA, aí você vai ter uma pastinha Data. Depois eu posso colocar compartilhado aí. E aí, vocês vão achar o arquivo aí, o iris.rff. Então, você vai lá dentro do C2 pontos ou do teu disco normal. Aí, você vai lá dentro de arquivos de programas ou program files. Aí, você vai achar o ECA. E aí, é só achar que dentro do ECA tem a pasta Data ou Data. E aí, você vai abrir o iris aí, ó. O iris é essa base de dados que a gente acabou de ver aqui. Deixa eu dar só um zoom aqui para enxergar. Ó. Tá vendo? E ele traz aqui, ó. A gente tem 150 registros, tem 5 atributos, ou seja, o comprimento, a largura da pétala e da sépala e a classe, ó. Então, aqui a gente tem os valores aqui que são apresentados na nossa classe. Na classe, são 150 e tem 50 exemplos de cada um, ó. 50 de setosa, versicolor e virgínica. Abriu a base de dados aqui, beleza. Aqui, se a gente precisasse excluir algum registro, fazer algum tipo de normalização, fazer algum tipo de discretização, discretizar, então pensa que eu quero criar intervalos de valores, se eu precisasse, a gente consegue fazer toda essa parte de pré-processamento, por isso que está aqui, ó, pré-process, a gente consegue aplicar alguns filtros aqui no ECA. E a gente vai aqui em Classify agora. O algoritmo a gente vai manter o mesmo, que é o J48, para quem não viu, só selecionar aqui Trees, seleciona o J48,
Agora, depois a gente pode selecionar uma base aqui para poder fazer a validação. Mas vamos deixar o Use Train Set por enquanto, depois a gente vê essa outra parte. O classificador é o meu class aqui, então tem tudo que eu quero chegar nesse meu classificador. E se eu der um start aqui, eu vou conseguir visualizar. O legal aqui é ver a matriz de confusão. Vou copiar aqui. Isso aqui é importante para que vocês consigam fazer a atividade na sequência. Ó. Então, aqui, ó, voltando. Aqui é a saída lá, eu só coloquei para ficar, dá para visualizar. Aqui tem a árvore de decisão gerada, que a gente vai ver de forma gráfica, na sequência aqui. E o que é importante a gente enxergar aqui? Cadê? Aqui, ó. Ele conseguiu classificar, para aquela massa de dados, ele conseguiu representar de decisão 147 registros, o que corresponde a 98% de instâncias que a minha árvore de decisão conseguiu mapear frente à base de dados. 3 instâncias, de acordo com a árvore de decisão gerada, ele não conseguiu fazer. Ah, mas e se eu quisesse algo mais preciso? E se eu criasse mais níveis, mais ramificações? Mas é o problema que você não generalizaria. Aí o teu algoritmo estaria decorando a massa de dados. Então, ele, lógico, não conseguiu uma acurácia de 100% aqui, de 98% é ótimo. E aqui na matriz de confusão, que é importante em qualquer algoritmo de aprendizagem de máquina. Hidricetosa é A. Então, 50, que é hidricetosa, ele classificou como A. Nenhuma como B e nenhuma como C. Iris versicolor é B. Ele classificou 99, 49, que é B, como B. Mais uma íris certosa, que é B, ele classificou como C. Então, ele não conseguiu fazer a classificação para uma instância, que é íris versicolor. Na verdade, ele classificou como íris virgínica. E íris virgínica é C. Ele classificou 48, que é C, como C. E duas ele classificou errada. Duas, que é C, ele classificou como B. Então, é importante saber fazer essa leitura. Então, íris cetosa classificou tudo correto. Versicolor, ele classificou 49 correta e uma como virgínica. E a virgínica, ele classificou 48 correta e duas como versicolor. E agora a gente consegue fazer a visualização da nossa árvore. Ó. A gente clicar aqui, a gente dá o Visualize Tree. A gente consegue ver. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte. E dar um Fit to Screen. E a gente consegue ver a nossa árvore de decisão. Ó. Então, o atributo mais importante da árvore de decisão é o quê? É o comprimento da pétala. Então, se for menor que 0,6, ele já classifica de cara como ilicetosa. Tá vendo? Então, ele já achou um atributo que, se for menor que um determinado tamanho, ele já chega no classificador. Então, ele consegue classificar 50 corretas. Então, essa é uma característica específica dessa espécie aqui de íris. Se for maior que 0,6, vai depender aqui da largura da pétala. Se for menor que 1,7, ele vai olhar a pétala. Reparem aqui, ó, que nesse modelo que foi gerado, ó, nesse algoritmo da forma que está, o único atributo aqui que ele olhou foi, dois atributos, né? Ele olhou só a pétala. Então, ele olhou aqui a largura e o comprimento da pétala, mas da sépala que ele não olhou para poder fazer a classificação. Por quê? O algoritmo, através da massa de dados, ele considerou que para chegar no classificador, quais atributos me geram maior ganho de informação e que os dados distribuídos são menos aleatórios possíveis, ou seja, é a análise da entropia. Quanto menos aleatório, melhor. Quanto mais informação ele me dá, melhor aqui. E aqui a gente tem a nossa árvore de decisão. E o que a gente vai fazer como atividade, só para poder entender isso aqui? A gente vai ter um outro caso aplicado aqui, que eu vou deixar disponível. Aqui está no scikit que a gente vai fazer depois, que é o de diagnóstico de diabetes. Então, aqui tem um conjunto de atributos aqui de diabetes, que é, aqui no caso é diabetes em mulheres grávidas. Então, a quantidade de vezes que ela está grávida, a quantidade de glicose, a pressão arterial, qual que é a dobra de pele, qual que é a quantidade de nível de insulina, o índice de massa corporal e uma probabilidade que eles calcularam da pessoa ter diabetes baseado em histórias anterior, a idade que tem e a classe, se tem diabetes ou se não tem diabetes. Então, isso aqui é um caso aplicado real, é uma base de dados disponível, antiga, mas ela é real. Isso aqui é só para poder ilustrar, que a partir de um conjunto de atributos a gente consegue chegar no classificador. E qual que é o objetivo aqui? Que vocês carreguem essa base de dados, que ela vai estar disponível de diabetes, e vocês vão ter que apontar
Qual que é a matriz de confusão? Ou seja, qual que é o resultado da classificação usando o dataset inteiro? E qual o atributo que foi mais importante para poder chegar no classificador? Ou seja, qual que é a raiz da árvore de decisão a partir desses dados aqui. Então, isso aqui vai ficar disponível para poder desenvolver. Joia? Aí, qualquer tipo de dúvida pode me chamar. Ficou claro? Alguma dúvida? Iane, Luiz, Gustavo?